Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Abre em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 7. 2 de Coríntios, capítulo 5, versos 7. É através dessa leitura que nós vamos dar o tema da mensagem de hoje. 2 Coríntios 5, 7, que diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Mais uma vez, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O título da nossa mensagem de hoje: você é crente ou incrédulo? Amém? É bem sugestivo para levar a gente a uma reflexão de como está a nossa vida. Então o título é: você é crente ou incrédulo? Tinha incrédulo que andava com Jesus. Jesus disse para um dos discípulos dele o quê? Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Parece que agora virou moda ser crente, né, gente? A gente vê jogador de futebol fazer gol e apontar para cima, né? E dizer assim, não foi eu, é ele, né? Na entrevista, para honra e glória de Deus, né? Mas ser crente, ele está falando como crente. Ser crente só tem um dever, que é crer. Amém? Então muitas pessoas precisam compreender o que é ser crente. Crente não é apenas andar com uma Bíblia debaixo do braço. Crente não é só repetir o que o pastor diz, mas é a tua conduta pessoal, é o que você crê, é a tua mentalidade em Deus. E é isso que nós vamos ver através da mensagem de hoje. E se você acompanha a jornada de Jesus nos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus todo o tempo só narra uma coisa para as pessoas. Ele diz o quê? Crê somente. Você está pensando que crer é fácil? Jesus diz, crê somente. Porque, gente, uma pessoa, veja bem, o crente é uma pessoa que crê em Deus e manifesta uma fé. Amém? E o que o crente faz? Ele crê. É só isso. Parece ser fácil, né? Mas tem dia que nós somos incrédulos ao invés de ser crente. Tem momento que a incredulidade fala mais alto do que a crença. Nós acreditamos em Deus, nós estamos em Deus, mas tem hora que a incredulidade está maior do que a crença. Por isso é o título da mensagem: você é crente ou você é incrédulo? Amém? Porque eu posso estar na igreja e viver como incrédulo ao invés de crente. Espero que você esteja me entendendo. Porque a todo tempo que Jesus mais dizia era só uma frase: crê somente. Aí a gente entende o quê? Que nós vivemos debaixo de uma circunstância que tudo muda. Então o que Jesus estava querendo dizer ao discípulo: crê, acredita somente. Porque se você olhar a circunstância, você vai deixar de crer. Ele falou isso para muitas pessoas. Ele sempre trazia essa narrativa: crer somente. Então parece que crer é fácil. Parece que crer em Deus é tarefa fácil. Não é. E vamos ser sinceros com a gente mesmo, que nem sempre nós estamos crendo. Que tem hora que a incredulidade bate no nosso coração. E nós precisamos compreender isso. E nós vamos entender isso na mensagem de hoje. Discípulos eram incrédulos. Gente que andava com Jesus, mas não cria em Jesus.
E Jesus chega para Tomé e diz: Tomé, não seja incrédulo, filho, seja crente. Por quê? Jesus passa 3 anos e meio dizendo o que ia acontecer por discípulo. Quando Jesus morre, a notícia veio que ele ressuscitou. Tomé disse o quê? Eu não creio, eu não vou crer, só se eu ver. Então Tomé era o quê? Era crente ou incrédulo? Porque o incrédulo ele precisa ver, o crente ele só precisa crer. Glória a Deus. Nada mais do que isso. Glória a Deus. Fala para esse irmão do seu lado que está assim, ó, diga para ele assim: creia somente, creia. É só acreditar. Amém? Jesus não ensinou ninguém a fazer nada para acreditar, ele só disse: crê somente. Amém? Você não vê versículo dizendo que Jesus mandou ir no monte orar, você não vê. Você não vê muitas coisas Jesus mandar fazer, mas isso ele dizia para todos os discípulos: crê somente. Parece fácil, mas não é. Tem dia que nós estamos incrédulos. Tem horas que nós somos incrédulos. Porque, sabe por quê? A gente se baseia na circunstância. Amém? E a circunstância muda toda hora. E se você viver pela circunstância, você não vai viver pela fé. Você não vai crer. Cada dia você vai ter um comportamento. Tem dia que você levanta de mau humor, no outro dia você já está alegre. Isso faz parte de uma alma, da nossa esquisitice que temos dentro de nós. Por isso que nós precisamos da fé para manter a nossa alma em paz. Porque crer somente é o que Jesus ensina. Ele não ensina mais além do que isso. Jesus era muito simples e o que ele ensinava parecia fácil, mas nem todos viviam que andavam com ele. E nós sabemos que nem todos também vivem de fato essa crença real. Paulo dizia que existia uma fé fingida, e muitos de nós às vezes fingimos a fé para não ficar mal. É ou não é? Porque nós gostamos de aparência, nós gostamos de mostrar para o outro que nós temos fé, e não estamos vivendo a fé. Estamos vivendo não como crente, mas sim como incrédulo. Amém, gente? Vamos em Gálatas capítulo 3. Olha o modelo de fé aqui que Paulo nos ensina. Gálatas capítulo 3, versículo 6. O subtítulo está aí dizendo a experiência de Abraão. De Abraão, já era Abraão. Olha a experiência de um homem que só creu em Deus, nada mais. Só para você entender que não é fácil crer, é fácil dizer. Amém? E todo mundo diz que crê. Ninguém quer dizer que é incrédulo. Todo mundo quer dizer que é crente. Mas há muitas pessoas que não são crentes, são incrédulos. Andam com Jesus, mas não crê. Por causa da circunstância que está mudando a todo momento. E vai continuar a mudar. Porque a gente não deve crer em circunstância. A gente deve crer em Deus, na sua palavra, no que Ele fala. Amém? E no verso 6 diz assim, ó: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Preste atenção. A Bíblia diz que Abraão, uma vez que creu, Deus manifestou a justiça dele na vida de Abraão. Abraão não olhou circunstância, meus irmãos. Abraão não olhou o tempo. Abraão não fez essas orações que é feita por aí. Tem que ser agora. Ô Senhor, eu quero agora. Não. Abraão creu. Ele não esperou tempo. E o que ele acreditou se fez justiça. E toda pessoa que crê em Deus, a vida dela é justificada pela fé. Então o texto está deixando bem claro, verso 7: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem é filho de Abraão aí, diga amém. Amém. Observa que quando alguém era curado, o que as pessoas diziam? Esse também é filho de Abraão. Ou seja, esse aí é crente, esse aí crê. Amém? Agora tem gente que diz que é crente, crê, e na sua vida não acontece nada. Então isso é o quê? Isso não é crença, é incredulidade.
Como é que a gente sabe que a pessoa está crendo? Pela transformação que está acontecendo na sua vida. Quando a gente vê a pessoa bater palma para o testemunho do outro, mas na vida dela não acontece nada. Por quê? É uma fé, muitas das vezes, fingida. É uma fé baseada nas circunstâncias, no dia. Então, o dia muda toda hora, não é? Olha o sol que já está fazendo. Quem garante que amanhã vai fazer o mesmo sol? Amém? As circunstâncias são passageiras. Então aqui o texto está dizendo: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com quem? Com o crente Abraão. Qual foi a crença de Abraão? Deus disse para ele o quê? Sai dessa terra, da tua família, vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão não viveu circunstância. Abraão não perguntou: Senhor, para onde eu vou? Senhor, o que vai acontecer? Quanto tempo vai demorar? Já reparou que nós somos assim? Nós queremos um milagre para hoje, e Deus não trabalha no hoje. Deus não trabalha dessa maneira. A Bíblia ensina que o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. Mas a gente quer tudo no nosso tempo. Será que é por isso que não acontece? Será que não é por isso que as coisas não manifestam? Porque, Senhor, eu quero agora, tem que ser agora. Parece que eu estou dando ordem em Deus para ser agora. Isso não acontece, meu irmão. Não, então eu vou botar Deus na parede. Agora você vê eu colocando Deus na parede, você colocando Deus na parede. Que heresia, meu irmão. Amém? Abraão, ele só fez uma coisa que Deus mandou: creu. Amém? Sai dessa terra, vai para o lugar que eu vou te mostrar no meio do caminho. A Bíblia diz que Abraão foi. E isso foi imputado para a justiça dele. Ele creu e manifestou toda a vontade de Deus na vida de Abraão. Foi fácil? Não. Amém? Ele deixou família, deixou apego, deixou. Porque a família atrapalhava Abraão. Porque a família de Abraão era toda idólatra. Cada um tinha um Deus. Para Deus manifestar a fé em Abraão, ele teve que tirar Abraão. E mesmo assim, Abraão, com um pouquinho de teimosia, ele leva o seu sobrinho. Deus disse: não leva ninguém. Por ele não ter filho, a primeira pessoa que se apega é o sobrinho, não é isso? Quem não tem filho. É ou não é? Tem logo um amor pelo sobrinho. É ou não é? Passa a ser o seu filho. Então Abraão, o que ele faz? Ele leva logo ele. Ele prospera, tudo dá certo. Mas quando Deus havia falado para ele não levar o familiar, ele leva. E a briga começa a acontecer com quem? Com os pastores de Ló e de Abraão. E Abraão chega para Ló e diz assim: olha, meu sobrinho, não fica bem a gente ficar brigando. Nós somos parentes. Escolhe para onde você quer ir. Que se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão estava, a fé de Abraão era tão grande. Ele não estava nem escolhendo nada não, viu? A gente tem mania de querer escolher. A gente tem mania de querer ser do nosso jeito. E diz que é da vontade de Deus. Amém? Não, olha, eu quero uma mulher com os olhos verdes. Quero que ela seja alta, cabelos loiros. É a sua vontade ou a vontade de Deus? Amém? Não que isso não se cumpra, mas, gente, que vai se cumprir é se for da vontade de Deus. Não é que o cabelo é louro, não é que os olhos são verdes, não é que não tem cabelo, nada disso. É a vontade de Deus que tem que se cumprir na nossa vida. Quem vive pela fé, o crente que vive pela fé, ele não vive a circunstância, ele não olha o tempo, ele espera em Deus e pronto. E a Bíblia diz que Deus só trabalha para um tipo de crente. Qual é o crente que Deus trabalha? Para aquele que nele... E o que Abraão fez? Esperou em Deus. E qual a vitória que Abraão teve? Todas. Olha o que o texto está dizendo, ó, versículo 8. Tendo a Escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em
ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Gente, só tem uma coisa para a gente aprender com Abraão, nada mais, é crer. Amém? Abraão se tornou pai na fé só por uma coisa que Deus pediu: crer somente. Amém? A gente não vê Abraão fazer jejum, a gente não vê Abraão no monte, a gente não vê Abraão fazer nenhum tipo de coisas que Deus não peça. Amém, gente? Glória a Deus. Então o que Abraão faz? Ele crê. E o que acontece? As coisas começam a acontecer na vida dele. Olha o versículo 10. Ó. Pois todos, quanto pois são das obras da lei. O que são obras da lei? São religião. São ensinamentos criados pelo homem. Olha o que Paulo diz: todos quanto pois são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo vai viver pela fé. Amém? Espera aí, então quer dizer que muitas pessoas estão sendo justificadas pela lei? E pela lei ninguém consegue justificar, sabe por quê? Porque ninguém cumpre os 633 mandamentos que está na lei. Amém? Então não há justificação pela lei, a justificação pela fé. E é simples, é só crer. Amém? E parece ser simples, mas não é. Para eu crer como Deus quer, eu vou ter que vencer as circunstâncias. Porque eu vou dizer assim, ó, pela fé, eu declaro que isso aqui é meu. Daqui a pouco vai vir circunstância que vai fazer com que eu acredite que aquilo não vai ser meu. Não, independente do que vai acontecer, aquilo já é meu. Amém? Aí sabe o que acontece? Acontece tudo ao contrário para provar a nossa fé, como aconteceu com Abraão. E Abraão não deixou de crer, viu, gente? Abraão fez exatamente como Deus pediu. Deus provou ele pedindo filho, ele foi lá, levou o filho, ele não reclamou, ele não murmurou. Ele faz igual você, não reclama de nada, não murmura. Você crê em tudo que Deus fala. Amém? Então, muitas das vezes nós falamos que somos crentes, falamos como crente, mas a atitude é como incrédulo. Amém? A gente crê de acordo com a circunstância. A gente vê crente preocupado com o governo. A gente vê crente preocupado com as coisas que vêm. Isso não é ser crente. Isso é ser incrédulo. Diga graças a Deus. Você recebe essa palavra, mano? Eu vou te ensinar aqui alguém que nos inspira a ser como Abraão. Alguém que entendeu de fato o que é crer. Jesus ensinava todo o tempo. Jairo indo para casa, uma multidão dizia: a menina já morreu, para de incomodar o mestre. Jesus só falou uma frase para ele. Jesus só falou: crê somente. Não ouve o que estão dizendo, não olha a circunstância. Eu quero que você crê somente, Jairo. Ele disse para Marta: Marta, crê somente, você vai ver a glória. Mas a circunstância mostrou a amor. Amém? E quando ela vê Jesus, a incredulidade dela fala mais alto. Ela diz: Senhor, se eu estivesse aqui, ele não ia morrer. Jesus falou: eu não falei se tu creres, veria. Eu sei que até agora o Senhor pode fazer alguma coisa. Amém, gente? Se a gente não entender o que é crer, se a gente não entender o que é ser crente, a gente vai viver uma vida, aparência de crente, mas atitude de incrédulo. Amém? Tomé era crente, mas a atitude dele era de incrédulo. E quantas pessoas a gente conhece que diz que é crente, mas a atitude de incrédulo? Quantas pessoas a gente vê
fazendo várias coisas, vários objetos, várias campanhas, várias coisas, mas porém não tem resultado nenhum, porque é incrédulo. Está fazendo no automático. Ele faz porque o outro faz. E se a gente observar toda a Bíblia fala que Deus é um Deus de propósito. Amém? Deus só tem compromisso com quem tem propósito com Ele. Deus só tem compromisso com aquele que crê, com aquele que espera nele, com aquele que não fica olhando a circunstância, olhando o governo, olhando o que o homem diz. Esse não é um crente como o crente Abraão. Esse não tem a bênção, porque a bênção é derivada da obediência ao crer, a palavra dele. E muitos, infelizmente, não são crentes como o crente Abraão. Amém, gente? Agora você vai ver um episódio aqui em Mateus 8, explica tudo isso, resume tudo isso, para que você saia daqui hoje vendo isso. Você vai começar a ver algumas coisas mudarem, se você não olhar a circunstância. O problema é que nós olhamos a circunstância, gente. O problema é que nós somos muito visual, e a fé não tem nada a ver com as vistas. Nós acabamos de ler lá em 2 Coríntios 5,7 que o nosso chamado é olhar pela fé, não pelo que vemos. A gente se baseia pelo que vê. E o que a gente tem visto aí? Coisa boa ou coisa ruim? Tem mais coisa ruim do que coisa boa, sim ou não? E se a gente viver pela essa fé, quando você manifestar algo, alguém vai dizer assim: você não vai conseguir não. Jesus disse para Jairo, crê somente, cara. Não acredita nisso aí não. Amém? Porque estão falando, mas não estão vivendo. Então aqui em Mateus capítulo 8 de Mateus diz assim, 8:1, tá comigo aí? Diz assim, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Quem que desceu do monte? Jesus. Grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, olha bem, gente, tudo é um jeito de falar, sabia? Já viu como é que tem gente que é estúpido até não falar com Deus? Já viu? Tem gente que é estúpido não falar. É ou não é verdade? Veja como é que esse homem, veja bem, leproso, ele chega perto de Jesus, se ajoelha, e ele sabe do poder de Deus, como todos nós sabemos, mas ele tem uma coisa que muito crente não tem, e não respeita: o querer, a vontade de Deus. Amém? Enquanto não se respeitar isso, nunca vai ver a glória dele, a bênção dele. Todos que obtiveram bênção porque respeitaram o querer, a vontade de Deus, que não tem nada a ver com o meu ou com o seu. Amém? Me desculpa falar isso, a gente é tão ruim que a gente não sabe nem o que é bom para a gente mesmo. É ou não é verdade? Tem gente que acredita que tiver 10 milhões na conta, a vida vai mudar. Pode mudar para pior. Amém? Então, nós não sabemos. Nós temos que pedir que seja feita a vontade, o querer dele na nossa vida. Porque a vontade dele é o melhor para nós, como filho dele. Então nós temos que entender isso. Então aqui, preste atenção, ele vendo Jesus, ele adora Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Diferente das orações que a gente vê por aí, né? Sim ou não? Ele, com toda a humildade, ele se ajoelha diante do Senhor, o dono da vida, o dono de todas as coisas, e ele sabia que Deus podia, porém ele não sabia se Deus queria curá-lo. Amém? Então a forma de falar é essencial para Deus. Esse homem, ele usa uma palavra incondicional. Tipo assim, se Deus quiser, Ele pode me curar.
Se Ele não quiser, Ele não vai me curar. Amém? E veja bem o que o texto diz, ó. Se quiseres, pode purificar. Aí o texto diz, ó. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo o quê? Quero. Ó. Fica limpo. Jesus botou a mão na cabeça dele. Jesus expulsou o capeta dele. Jesus passou óleo nele. Jesus fez o sinal da cruz. O que Jesus fez? Estendeu a mão. E Jesus estende a mão para quem? Para quem crê nele, não fica olhando a circunstância. O crente como o crente Abraão. Nós temos que aprender a ser crente, gente. Ser crente não é botar uma roupa. Amém? Ser crente não é botar uma Bíblia debaixo do braço. Ser crente não é simplesmente dizer, eu sou cristão, eu sou da igreja tal, eu não. Vai muito além disso. Ser crente é apenas crer no que Deus diz. Amém? E você acha que isso é fácil? Se fosse fácil, estava todo mundo debaixo da bênção. Amém? E nem todo mundo está debaixo da bênção. Estar debaixo da bênção está em obediência às Escrituras. E a gente vê pessoas fora da Escritura e querendo bênção. Amém? Esse homem não. Um homem leproso, um homem doente, mas um homem que entendeu quem Deus é. Ele chega com toda a reverência, ele se ajoelha diante de Deus e diz, se quiser, pode me purificar. Ele sabia que Deus podia. Amém? Como nós sabemos que Deus pode fazer qualquer coisa na nossa vida. Mas primeiro nós temos que saber se Deus quer fazer. Amém? Porque às vezes nós não sabemos o que é melhor para nós mesmos. E Deus sabe todas as coisas. Deus sabia que esse homem entendeu a fé. Ele entendeu viver pela fé. Ele entendeu que Deus podia, mas ele só precisava do aval de Deus se ele queria purificá-lo. Você acha que Deus não quer te abençoar? Você acha que Deus não quer te dar o que você quer, independente do que seja? Amém? Mas se for algo que vai te atrapalhar, Ele não vai dar, não adianta. Você pode orar, jejuar, 7, 27, 37, o que você quiser. Se não tiver de acordo com o querer de Deus, nada aqui acontece sem a permissão dEle. Nada. Mas quando é da vontade dEle, ninguém também impede. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Amém, gente? Então, a oração que o crente deve sempre fazer é essa que esse leproso nos ensina. Senhor, se o Senhor quiser, pode fazer isso. Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar. Senhor, se o Senhor quiser, pode me prosperar. Amém? Deus vai consultar o seu coração. E através daí, ele disse imediatamente aqui para o leproso, quero, fica limpo. Olha o que aconteceu. E imediatamente, ele ficou o quê? Limpo da sua lepra. A verdade é uma só, gente. Jesus não veio aqui para fazer milagre como muitos pensam. Jesus, ele tinha misericórdia de ver as pessoas do jeito que elas estavam. Amém? Veja que todo o texto fala que Jesus estava na sinagoga ensinando. Jesus estava ensinando. O ministério de Jesus era de ensino às pessoas. Mas só que a misericórdia dele era tão grande que ele via as pessoas padecendo, ele curava. Mas ele não veio para isso. Tanto é que ele vai dizer para esse leproso, olha, não conta para ninguém, tá? Olha o que aconteceu. Depois diz que crente é fofoqueiro. É verdade, ó. Não era para ele contar, mas ele vai contar para todo mundo. E Jesus curou ele. Amém? Aí diz assim, disse-lhe então Jesus, olha,
não digas a ninguém, tá? Segredo nosso, hein? Mas vai, mostra ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Olha o que ele diz: não conta nada que fui eu não, porque senão daqui a pouco eu não vou poder andar. Amém? O que esses homens corruptos fazem? Inventam um monte de milagre, porque sabe que o povo vai tudo em cima. Está todo mundo querendo um milagre. Quer ou não quer? E se for urgente é melhor ainda. E se for rápido é melhor ainda. Aí fica o quê? Cheio, todo mundo querendo milagre. Quem não quer milagre, gente? Vai ser até topar tudo por dinheiro, né? Quem quer dinheiro? Não funciona dessa maneira. Para Deus o que vale é o crente crer somente. Amém? Não é um simples fato dele querer. Tem que saber se Deus quer isso para a sua vida. Quem está entendendo, diga graças a Deus. É o que ele está dizendo aqui para todos nós nessa manhã. Se quiser, é claro que Deus quer nos abençoar, gente. Mas Ele quer saber se você crê nisso ou se você está falando de boca. Porque tem gente que ora de boca, tem gente que é tão mecânico, automático, que não vai nada no coração da pessoa. Amém? Quando Deus consulta o coração, a pessoa está falando uma coisa e sentindo outra. Por isso que muita coisa não acontece. Esse leproso não, ele chega diante de Deus, diante de Jesus, e diz: Senhor, eu sei que o Senhor pode. O que fizer o Senhor pode, eu sei disso. Mas agora, eu quero saber se o Senhor quer me purificar. Eu não aguento mais viver com essa lepra. Eu quero ser curado. O Senhor quer que eu seja limpo. Jesus imediatamente disse o quê? Quero. Seja limpo. Ou seja, seja feita a sua vontade. É isso que você quer? Amém? Ele acreditou nisso. Será que as nossas orações, ela tem sido uma oração do crente ou uma oração de incrédulo? Fala uma coisa e pensa outra. Isso não funciona para Deus. Para Deus o que vale é o que eu falo e o que eu penso. Por isso talvez muitas pessoas não entendem o que diz Mateus 5,37. Seja porém as tuas palavras sim, sim, não, não. Amém? Eu posso muito pensar sim e com a boca dizer não. Eu posso muito bem dizer te amo com a boca, mas com a mente te odeio. Morra. Amém? O que Jesus quer é uma junção com o que eu falo, com o que eu sinto. Amém? E esse leproso aqui nos ensina isso. Ele fala algo do que ele estava sentindo. Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas se o Senhor quiser, me purifica. Amém? O Senhor olhou, seja limpo. Só não fala para ninguém, porque senão todo mundo vai querer. Amém? É o que esses homens fazem. Eles inventam, eles criam, eles mentem, milagres. Fazem até mais milagre que Jesus. E o fundamento de Jesus não era fazer milagre. O fundamento da doutrina do Senhor, de fato, é o ensinamento a lidar um com os outros, que é a tarefa mais difícil da vida. Amém? A coisa mais difícil na nossa vida é aprender a lidar um com o outro. É uma verdade. Se você ler a Escritura, ele vai dizer, os inimigos do homem estão na sua casa. Ele vai todo o tempo ensinar o mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o segundo? Amar o meu próximo como fosse a mim mesmo. Vamos falar a verdade? É difícil, não é, gente? Amar o próximo é difícil ou não, gente? Ou é fácil? Amar o próximo não é sentimento só não. Amém? É entender o próximo. É aceitar do jeito que ele é. Tanto é que Jesus, quando vem aqui, ele aceita todo mundo do jeito que ele é. A religião não. Amém? A religião criticava, está comendo com o pecador. Ele é glutão, ele é bebedor.
Amém? Eles não entendiam. Ah lá, está no meio da prostituta. Amém? Eles não entendiam. Jesus vem amando aquela gente que era marginalizada pela sociedade, criticada pela religião. Jesus vem derramando o amor, e essa gente ia sendo transformada pelo amor.